Bom, vamos lá. Já são 1 hora. Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a abertura. Pelo menos a gente tinha recebido o recado do ministro Gilmar Mendes ia poder fazer a abertura, exceto não tem uma agenda, né? Bastante tensa. Ele está a caminho de IDP. Quando ele chegar, a gente passa a palavra dele. Ele também pode participar, né? Agradecer a todos os colegas que estão aqui participando. Acredito que muitos já tenham acompanhado, já sabem a dinâmica. Os que são novos, eu gostaria só de lembrar, na medida do possível, deixarem o som desativado e, se puderem, usar fone de ouvido, porque isso evita a microfonia, né? Este aplicativo do Zoom, ele tem embaixo, né, no rodapé, onde vocês estão vendo, abaixo aí da imagem da Dora, tem um bate-papo, e a sugestão é que as perguntas, as observações sejam enviadas por escrito. E eu, como moderador, né, depois da exposição da Dora, vou passando as perguntas a ela. E com isso também a gente junta, que muitas vezes a gente tem perguntas parecidas. Este webinar faz parte, né, do projeto Governança 4.0, que é uma iniciativa que reúne instituições de pesquisa e de ensino no Brasil e em Portugal, né? No Brasil, sendo liderado pelo IDP de Brasília, FGV e a USP, e fora vários outros, né, colegas, especialistas que estão participando. Em Lisboa, a liderança com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A gente tem feito esses webinars 2 vezes por mês, sempre numa segunda-feira, às 10 horas da manhã, né, de Brasília, com 1 hora de duração no máximo. Depois, as inscrições, né, a gente tem recolhido no site do projeto, que vocês recolheram, e depois a gente está enviando por e-mail algum material, né, dos participantes, dos expositores, além do que esse webinar é gravado, né, sobe para o canal do IDP no YouTube e a gente também disponibiliza o link a todos. Hoje a gente está contando, né, aqui com a participação, como expositora da professora e pesquisadora Dora Kaufmann, de São Paulo, da PUC de São Paulo. Tem trabalhado há muito tempo com essa questão da inteligência, né, artificial, como no último tema, nosso último seminário, que discutiu também inteligência artificial, né, nós resolvemos dar continuidade agora com uma outra ótica, que é especialmente a questão dos impactos sociais, né? São inúmeras as dimensões. Obviamente, pedi para a Dora falar aqui em 20 minutos sobre as questões regulatórias do trabalho e até mesmo ética é um grande desafio que a gente faz aqui. Na verdade, vai fazer uma discussão geral e pedir a Dora para ter uma preocupação muito grande, né, de apresentar esses aspectos com olhar para as políticas públicas, que é o principal, né, objetivo nosso aqui do projeto de Governança 4.0, inclusive que boa parte, né, dos participantes militam aí na área de direito, ou como professores, ou como alunos, ou como profissionais. E a Dora, até vou reproduzir aqui, passar a palavra a ela, hoje mesmo ela está lançando... Dora, saiu aqui da minha tela o livro. Hoje ela está lançando um livro em São Paulo, que obviamente estará disponível em todas as bibliotecas, todas as livrarias do país, a inteligência artificial, com uma pergunta, né, bastante provocativa. A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana? Para dar a resposta em 20 minutos, eu passo a Dora. Bom, bom dia e boa tarde a todos. Obrigada, Zé, pelo convite. Considerando que esse tema é um tema muito complexo e muito extenso, né? E considerando o nível
de quem está participando, eu vou me concentrar nas questões, nos aspectos conceituais. Eu acho que tem informação, se alguém quiser alguma informação sobre algum dos itens que eu falar, por favor, pode me solicitar, mandar um e-mail, ou mesmo as informações, os números, estão todos disponíveis. Eu queria abordar, tem dois, do ponto de vista de impactos sociais, eu dividiria, assim, só para a gente organizar o raciocínio, impactos macros e impactos micros, né? Antes de tudo, eu queria fazer só uma observação sobre o que é inteligência artificial hoje, porque eu acho que isso é muito importante de a gente compreender. E aí a gente começa a separar o que é realidade do que é ficção. A inteligência artificial hoje, nos dias de hoje, o que está funcionando de fato é nada mais, nada menos do que um modelo matemático e estatístico de previsão. É disso que se trata. O famoso deep learning, né, que é o aprendizado profundo, que é uma técnica pensada nos anos 80 e viabilizada a partir de 2010, 2012, por N razões, mas acho que vocês talvez conheçam, ela faz previsão a partir de dados. Então, os modelos estatísticos tradicionais têm uma série de dificuldades de lidar com um número muito grande de dados e com um número muito grande de dimensões. Então, essa tecnologia, digamos assim, ela cumpre esse papel de fazer a previsão. Então, funciona desde qual é a probabilidade de um tumor ser desse tipo, qual é a probabilidade de uma ação chegar a esse valor. Sempre a pergunta é a probabilidade, e com assertividade, como nenhum ser humano nunca conseguimos alcançar. Né? Então, e por que isso é muito importante para a sociedade? Porque qualquer que seja o setor de atividade econômica, social, a capacidade de prever o que vai acontecer é fundamental. Né? Não sei qual de vocês trabalha, assim, já teve experiência de trabalhar no mercado, fora da academia, mas qualquer atividade sempre é a busca de fazer uma previsão, desde estoque, bom, qualquer cenário. Então, na macroeconomia, eu dividiria assim, na economia. Na economia, eu acho que tem inúmeros efeitos. Eu vou me concentrar no que eu acho que são os principais, talvez, hoje. Uma é a questão de novos modelos de negócio. Né? Então, nós temos o surgimento de novos modelos de negócio com base nos dados. Então, a grande... pensando que o tal do deep learning é simples, entre aspas, simplesmente um modelo estatístico, matemático estatístico de previsão, qual é a base de funcionar a partir dos dados? Os dados é hoje o que todo mundo está falando. Eu acho que nem é o petróleo, eu acho que é comparado com a eletricidade. Eu acho que é uma tecnologia de propósito geral. E esses dados eles estão levando a dois efeitos, que um é novos modelos de negócio, e o outro que eu acho extremamente problemático do ponto de vista da sociedade, que é a concentração de mercado. Então, nós temos hoje 9 empresas no mundo, que é o Google, a Amazon, Microsoft, Apple, IBM, Facebook nos Estados Unidos, e o Baidu, a Alibaba e Tencent na China, que lideram praticamente tudo o que está acontecendo nessa área, nos avanços recentes, e estão liderando desde a pesquisa acadêmica, desde das novas implantações, avanço da tecnologia, no nível de concentração de mercado que eu acho que é inédito na história da economia. Então, isso é muito... Só para vocês terem ideia, só o Baidu tem hoje 2.000 técnicos, 2.000 cientistas da computação trabalhando só no desenvolvimento do deep learning, 2.000. Então, isso do ponto de vista da sua sociedade, eu encaria algumas questões. Primeira, a questão ética, né? Então, tem toda uma discussão que vocês da área do direito estão bem acompanhando. Então, tem a questão dos dados, as questões regulatórias. Eu acho isso extrema complexidade. Eu acho que eu tive em 2017 na China, quando eu retornei,
no avião mesmo, eu fiquei pensando qual era a grande vantagem que a China tinha em relação, por exemplo, aos Estados Unidos na corrida para o desenvolvimento da IA, para a liderança no processo da IA. E não me parece de recursos financeiros nem capacidade técnica. Para mim, está relacionado com a grande quantidade de dados que a China tem e a disponibilidade, o acesso aos dados. Na China não tem nenhuma restrição. Então, por que eu estou dizendo isso? É evidente que eu acho que tem que ter toda uma regulamentação em relação aos dados, como tem em relação à eletricidade, como tem em relação ao petróleo, como tem em relação a toda a energia, né, em geral. Eu acho que todas as grandes matérias-primas da economia, as grandes tecnologias, elas têm que ser regulamentadas. Mas eu acho que tem uma questão para ser levada em conta, que é, sendo os dados a matéria-prima básica do desenvolvimento da tecnologia, da nova tecnologia de inteligência artificial, se você controla, você tem um impacto de restringir esse avanço, né? Então, isso é uma questão para se discutir como se fazer isso, né? Bom, então tem essas questões. Aí tem a questão ética, tem várias também, é um campo enorme de discussão. Eu acho que não eu acho que hoje, e eu vou voltar um pouco a esse assunto, eu acho que hoje a inteligência artificial ela é muito básica ainda, né? Nós estamos nos primórdios. Então, nesse básico, não pode se considerar, praticamente não pode se considerar que os sistemas inteligentes tenham autonomia. Então, quando a gente fala de ética, eu acho que a gente tem que voltar o foco para os desenvolvedores, né? Para as empresas, as grandes, gigantes de tecnologia, para os desenvolvedores. Agora começou um movimento recente nos Estados Unidos, inclusive o MIT já colocou na área de Computer Science, já colocou cadeiras, disciplinas de ética. Então, eu acho que, na partida, o conceito de desenvolvimento da tecnologia tem que contemplar os impactos sociais, macros e micros, no próprio momento de desenvolvimento. Acho muito difícil a sociedade deixar livremente as empresas que estão produzindo as novas tecnologias, a implantação da nova tecnologia, e os desenvolvedores livres, e depois tentar regular. Eu acho isso muito difícil, o processo. Também por N razões que a gente não sei se vai ter tempo de comentar. Outro impacto muito importante na sociedade é o mercado de trabalho, que extrapola a simples questão do desemprego, né? Simples é uma palavra errada, a complexidade da questão do desemprego. Eu acho que tem novos skills, para novas funções no mercado que não estão sendo, tem falta de profissionais com esses novos skills. Nós temos novas interações. Eu tenho acompanhado algumas experiências da dificuldade das pessoas terem o conhecimento sobre determinado assunto e terem dificuldade de interagir com a tecnologia inteligente, que é diferente, é uma mudança. Em vez de interagir com outros seres humanos, tem que partir de uma interação com a máquina, com a inteligência de máquina, e isso é uma dificuldade, porque não foi preparado para isso. Então, mas eu acho que essa interação, eu acho até que ela é transitória, assim como eu acho que os novos skills, para dar conta dessa interação, dessa nova interação, eu acho que é transitória. Eu acho, é uma especulação, que provavelmente nos próximos 10, 20 anos nós vamos ter uma interação amigável com essa nova tecnologia, como a gente, há um tempo atrás, era muito difícil fazer um site, hoje é muito mais simples. Eu acho que todas essas interações da tecnologia elas vão ficando, ao longo do tempo, vão evoluindo para amigável. Tem várias áreas investigando essa questão. Por exemplo, a IBM tem um grupo só focado no desenvolvimento, de tornar mais amigável essa relação. Mas, de qualquer jeito, tem um impacto grande. E eu acho, assim, eu tenho um relatório só de todos que eu vi, assim, que eu tive acesso, do FMI, do FMI, que diz que foi o mais recente, que prevê que vai ter mais geração de empregos do que vão ser eliminados. Eu não vi o rascunho
dessa pesquisa, mas para mim me causa muito espanto. Eu acho que, para mim, parece inexorável que nós vamos ter uma crise, isso aí tem a ver com política pública, uma crise muito grande em relação ao desemprego. E é diferente dos outros momentos, das outras tecnologias, das outras revoluções industriais, por várias razões. Entre elas, eu destacaria uma. O que acontece? Espera aí, que está fraca porque a bateria. O que acontece hoje é que os novos, diferentes, por exemplo, nas revoluções industriais, o que acontecia? Havia uma substituição, novas, as perdas de empregos na indústria, por exemplo, eram alocados para os serviços. Hoje, o que a gente tem? Os novos modelos de negócio que estão surgindo, não são intensivos em mão de obra, eles são intensivos em tecnologia. Então, não tem... as pessoas que vão perdendo as suas funções na indústria, no varejo financeiro, elas têm dificuldade de se realocar no mercado de trabalho. Exatamente porque eu tenho vários exemplos assim, impressionantes. Por exemplo, a Kodak, quando ela abriu falência em 2012, ela tinha 19 mil funcionários. Ela chegou a ter 45 mil. Ela chegou a ter 145 mil funcionários. No mesmo ano, o Instagram foi comprado pelo Facebook e tinha 13 funcionários na ocasião, né? Então, se a gente for considerar, quer dizer, tem hoje, mesmo o Google e a Amazon, que tem um número muito grande, tem 30 e poucos mil funcionários, cada um deles, mas é muito menor se a gente comparar com uma GM, por exemplo, ou com qualquer montadora na década de 70, na década de 80. Então, eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente tem que se preparar. Durante a campanha eleitoral, a nossa última, muitos dos economistas que eu respeito, eu acho que eles mantiveram um raciocínio que eu acho que está superado, que é um raciocínio da área industrial. O fato de que, tendo desenvolvimento, as empresas vão investir mais e vão gerar mais emprego. Eu acho que isso está comprometido, essa linha de pensamento, na minha visão, na minha humilde visão. Eu acho que o que vai acontecer é as empresas terem capacidade de investimento, o que elas vão fazer é investir mais em tecnologia. E aí vai gradativamente ter uma substituição. Bom, aí do ponto de vista micro, eu acho que a gente tem um ganho de eficiência muito grande pela capacidade preditiva, né? Então, um exemplo, a Vale implantou um sistema de IA recente na estrada de Carajás. Então, ela colocou um carro que ele circula a 800 e poucos quilômetros da estrada, ele capta através de sensores e ele consegue prever, a partir desses dados captados, o sistema consegue prever o desgaste dos trens, o desgaste do trilho, com isso ele antecipa a manutenção, com isso ele reduz, teve um ganho em torno de 20% só com essa operação. Então, você tem ganhos de eficiência em todas as áreas. Bom, mas aí eu queria fazer uma observação. O uso de inteligência artificial no mercado está menor do que o senso comum leva a crer. Saiu recentemente, agora em março, um paper do MIT que diz que 40%, um estudo que eles fizeram, que só 40% das empresas europeias, por exemplo, estão usando efetivamente inteligência artificial. A gente está pensando, estamos estruturando para começar uma pesquisa empírica aqui no Brasil, porque tem uma confusão muito grande. As empresas declaram que estão usando IA e, quando você vai ver, elas continuam usando modelos estatísticos probabilísticos, mas sem nenhuma relação com a tecnologia de inteligência artificial. Então, tem pouco. No Brasil, tem um uso muito menor. O que a gente está vendo, alguns casos assim interessantes, mais no varejo e principalmente no varejo financeiro, que não é o varejo financeiro, são os bancos, né? Os grandes bancos. No Brasil, é uma concentração, os 5 maiores bancos dominam 82% do mercado,
a concentração maior do que essa é só na Holanda, com 89. Então, são instituições com muitos recursos e elas estão investindo. Mas, mesmo assim, o case mais destacado hoje é a BIA do Bradesco, mas assim, muito nos primórdios. Mesmo a BIA, e ainda tem um trabalho manual intenso, né? Não é assim essa coisa que toda a atualização das novas frases que pode, porque quando você monta um sistema, por exemplo, num sistema como esse, que é um assistente virtual, você tem uma definição do que é a dimensão e exemplos da dimensão. Então, no caso de banco, né, da BIA, você pega a dimensão, saldo, transferência, e dentro do saldo, que é uma dimensão, você tem uma série de formas que você pode pedir o saldo, que são os exemplos. Então, toda essa atualização dos exemplos dentro da dimensão e das dimensões são feitas hoje manualmente. Tem cerca de 40 funcionários só fazendo isso. Então, só para dizer também, para a gente não superestimar o que é hoje o uso da inteligência artificial e dessa automação. Está tudo nos primórdios. Eu acho que também, no impacto micro, eu acho que a gente tem que levar em conta também cada projeto. Então, eu acho que nós estamos avançando razoavelmente assim, no Brasil no agronegócio. Talvez, não sei qual é o impacto disso, mas talvez porque a IBM, o foco da pesquisa da IBM no Brasil, do centro de pesquisa no Brasil da IBM, é o agronegócio. Então, tem um investimento muito grande no agronegócio. Então, cada projeto específico ele também traz impactos. Então, isso tem a ver com pesquisa, com política pública. Por quê? Porque a política pública ela tem que regulamentar exatamente a aplicação e que a empresa responsável, a empresa que está adotando essa nova tecnologia, ela tem que ser responsável pelos seus impactos, da mesma forma que são os impactos ambientais. Né? A empresa que causa impacto negativo ambiental, ela é responsável por minimizar ou eliminar esses impactos negativos. Então, da mesma forma, né? Cada implantação ela tem impacto no meio ambiente, ela tem impacto na força de trabalho, ela tem vários impactos que têm que ser levados em conta e a empresa tem que ser responsabilizada por isso. Essa discussão, por exemplo, pode ser que exista, mas eu nunca vi no Brasil, nunca li em nenhum jornal, nenhum lugar, nenhuma palestra, nenhum seminário, alguém falando sobre isso. Então, eu acho que isso é muito importante do ponto de vista de política pública. Outra coisa, voltando um pouco para os impactos na sociedade, micro é a questão da educação, que também é uma questão de política pública. A gente, hoje, as nossas universidades, não são só no Brasil, eu creio que, em geral, no mundo, elas estão preparando ainda para o século, para a economia industrial. Então, para fazer essa mudança no sistema educacional, que não é simples, nada simples, tem que ter também uma junção dos centros de pesquisa, dos centros de ensino e do poder público. Eu não vejo como fazer essa transformação sem o poder público estar inserido nessa discussão e nessa transição. Como fazer isso? Quais são o que precisa ser ensinado para os alunos? Eu dei recentemente, eu dei tem um módulo na Unicamp sobre a tecnologia, a inteligência artificial e a educação. E estávamos discutindo isso. No mundo tem várias e várias plataformas e o Brasil nós estamos muito aquém desse processo. Então, não sei quanto tempo eu tenho mais. Acho que já esgotou, né? Não, mais 5 minutos, Dora, para você fechar aí. 5 minutos. Não, então é isso. Eu acho que é muito difícil falar, no geral, sobre a inteligência artificial, porque ela não é um nicho. Né? Ela está acontecendo em todos os setores, em tudo que a gente faz hoje. Praticamente os aplicativos que a gente usa, o Waze, Netflix, as pesquisas. Só o Google, por exemplo, ela tem 100 serviços hoje que ela usa a inteligência artificial. Essas grandes empresas, as 9 que eu nomeei anteriormente,
elas são empresas de inteligência artificial. É isso que elas são. Toda a base, o DNA delas está fundamentado em inteligência artificial. Então, hoje é como se a gente fosse falar sobre eletricidade. Então, é difícil falar. Só que a diferença é que hoje a eletricidade a gente já nem fala, porque só discute energia no outro nível, mas a gente não fica refletindo sobre os impactos, porque já é comum nas nossas vidas. Mas a dimensão é semelhante. Então, é difícil resumir. Agora, eu queria, então, para concluir, reforçar. Que a gente tem que tomar cuidado para separar sempre o que é realidade com ficção. O que tem hoje é um modelo estatístico chamado Deep Learning, que, baseado em dados, faz previsões. Então, a pergunta é sempre, essa imagem é parecida com uma imagem de cachorro? É assim que o Google identifica a imagem de cachorro quando a gente põe lá na pesquisa cachorro e sai um monte de imagem de cachorro. É sempre a probabilidade. Como todo sistema de probabilidade está sujeito a erros, tem limitação. Um dos grandes problemas desse sistema de Deep Learning, talvez o maior, é a dificuldade de explicar por que ele chegou àquela indicação, àquela conclusão não, mas aquele resultado. Isso é um problema, tem vários lugares, centros de pesquisa. Essas empresas que eu citei, todas também estão trabalhando para solucionar essa questão da explicabilidade, que tem a ver com a complexidade do sistema. Pensar essa questão dos novos modelos de negócio, que tem um impacto, que também não estão acontecendo sozinhos. E também outra observação que eu quero fazer, eu acho que também tem às vezes a gente supervaloriza as transformações também causadas pela inteligência artificial. Eu acho que é um conjunto de transformações. Eu acho que quando a gente tem um período importante de transformação na sociedade, é sempre a conjunção, a convergência de vários fatores. Então, tem uma modificação no mercado de trabalho por várias, né? Uma questão cultural, a forma como as pessoas estão se relacionando, as novas gerações, com o trabalho, com o ambiente de trabalho, trabalho à distância. Eu acho que tem vários fenômenos acontecendo simultaneamente à questão da inteligência artificial. Não é só a inteligência artificial. E eu acho que, no caso de vocês, eu acho que essa questão da regulamentação dos dados, o que isso implica, e as questões éticas, eu acho fundamental, porque, para mim, particularmente, privacidade não existe mais. Assim, eu não conto mais com privacidade. Para mim, privacidade é um conceito superado na sociedade atual. Agora, eu acho que a grande substituição da discussão de privacidade é a questão da transparência. Então, eu acho que tem toda uma regulamentação a ser feita em relação à transparência, né? Então, o que de fato as empresas estão fazendo com os dados, o que está acontecendo com os dados, como é que as pessoas são atingidas. Se eu faço um exame no laboratório e detecta o meu DNA, ou detecta que eu tenho um câncer, se pode passar isso, o laboratório pode passar para a seguradora, com isso impacta no meu custo na seguradora, aumenta o valor do meu seguro, se pode passar para uma empresa, para as startups, para elas que estão coordenando ou estão com tecnologia para processo de recrutamento nas empresas. Então, esse banco único de dados que está se formando, se isso é factível com os interesses maiores da sociedade, das pessoas, em suma. Mas é isso. Acabou o tempo agora. Não, Dori, com certeza você tem muito mais coisa para falar. A gente aqui só está fazendo, né, um briefing, sempre lembrando, né, que também tem seu livro que está sendo lançado, que as pessoas também depois podem acompanhar e provavelmente ver isso com mais tempo. Chegaram algumas perguntas. Só falar isso. Esse livro é um livro muito simples. É uma coleção criada pela professora Lúcia Santaella sobre alguns temas que estão na pauta. Então, o primeiro foi a pós-verdade, a verdadeira ou falsa, abordando a questão da fake news, e o segundo é esse meu. E vão ter muitos outros, né?
Se alguém quiser, de vez em quando eu escrevo para o Valor Econômico e os últimos artigos têm sido sobre aspectos diferentes da inteligência artificial. Então, se também quiser, é fácil, é só entrar no Google, está lá. Bom, desculpa. Aliás, além do Google, na biblioteca virtual, né, do projeto do Governança 4.0 estão os seus artigos e vários outros, né? Lembrando, a gente está com hoje mais de 500 documentos girando em torno dessa discussão, né, da governança digital. Tem uma seção específica sobre inteligência artificial que tem os artigos da Dora, vários outros artigos, inclusive, que, sobretudo no exterior, tem sido publicado, né, muita coisa recentemente, girando em torno, né, dos temas que a Dora colocou. Dora, deixa eu te fazer uma primeira questão, mais sobre IA conceitual, depois a gente vai aqui para uma discussão de emprego, né? A Clara estava aqui pedindo se você podia esclarecer, né, um pouquinho melhor a diferença entre o uso de modelos estatísticos de probabilidade e o uso, né, da inteligência artificial quando vem acompanhado de outros elementos, como o aprendizado das máquinas e assim por diante. Isso não é uma pergunta super importante, mas não é uma pergunta simples, né? Talvez, assim, para resumir, os modelos estatísticos tradicionais, você trabalha com... Tem várias diferenças, mas você trabalha com amostras menores, né? Amostras, e aqui você pega uma base de dados enorme, como eu já tinha mencionado antes, a dimensão são muito maiores os números e os dados envolvidos. Agora, do ponto de vista vamos dizer assim, da dinâmica do processo, você tem que é o que se chama dentro uma sub-área, Deep Learning é uma sub-área da área maior, que já é a Machine Learning, que já é uma sub-área da inteligência artificial. Uma questão assim para ter em mente é que ela vai aprendendo quando você monta. Ela tem várias arquiteturas, né? Quando você monta o Deep Learning, tem várias arquiteturas, tem mais de 15, 16, quase 20 arquiteturas diferentes já foram desenvolvidas. A arquitetura que você monta o sistema com os algoritmos. O que acontece é que você tem várias camadas, e cada uma dessas camadas, por isso que chama Deep Learning, porque deep, né, profundo, você vai, através de cada uma dessas camadas, um pouco... O Deep Learning é baseado inspirado no funcionamento do cérebro. Então, por isso que chama redes neurais, a partir dos neurônios. Então, inspirado no cérebro, o cérebro funciona dessa maneira. São várias camadas e os neurônios vão passando a informação estou falando simplificadamente, vão passando de uma camada para outra, e cada vez que os neurônios se batem, produz a chamada sinapse. E é um pouco parecido a ideia geral no processo que foi desenvolvido na década de 80 do Deep Learning. Então, ele vai passando de uma camada para outra e ele vai interagindo com os dados. Então, são os dados, a quantidade de dados, e aí cada camada ele vai aprimorando a informação. Então, ele tem uma certa, digamos assim, autonomia, entre aspas, muito limitada nesse processo, quando você monta o sistema, porque são os próprios dados que vão alimentando e aperfeiçoando o sistema. Quando você cria um sistema tradicional, um modelo tradicional estatístico, ela não tem ela não se aperfeiçoa autonomamente, digamos assim. Mas é complexo isso para explicar assim, sem desenhar, sem montar, mas mais ou menos. Se você quiser, Tá bom. a Ana, né? Me manda um e-mail e a gente fala outro dia sobre isso, Clara, por favor. Já que a gente está falando em complexidade, Dora, como você levantou, tem umas perguntas aqui que certamente são os temas mais complexos e levando para a discussão, né, do social. O Eduardo Pereira está perguntando, por exemplo, como a humanidade conseguirá desenvolver modelos, né, de sociedade em que o trabalho não será mais um fator essencial, como não era no passado. Quer dizer,
E a Rosana foi além, né? Como que você faz para lidar com essa massa enorme de desempregados e miseráveis, possíveis, né? Miseráveis que tendem a serem gerados, né, pela falta de emprego e a substituição de emprego pela massa, Eu pela acho que máquina. Explorar a esse é discussão, né? para mim, esse é o maior desafio que está colocado hoje para a sociedade. É evidente que eu não tenho a resposta, que eu acho que ninguém tem. O que está se discutindo, que eu acho que todos vocês já devem ter visto, é a questão da renda mínima, mas não é nenhuma ainda em vários fóruns, mas a renda mínima também não tem ainda. Bom, não tem nada bem formalizado. Tem algumas experiências, né? Em algumas cidades, tem uma experiência na Finlândia que fizeram, mas eu acho que não está resolvida, está longe de estar nem resolvida, não está equacionada. Agora, eu quero lembrar de novo, existe, quando a gente está falando de grandes transformações, são vários fatores. Então, eu acho que existe a forma de geração de renda na economia está se modificando. Então, hoje você tem um número muito grande de empreendedores, no Brasil menos. Quer dizer, no Brasil não, no Brasil tem muito empreendedor, mas assim, talvez 95% ou mais dos empreendedores pela falta de trabalho, e talvez só 5% sejam chamados startups, né? Então, que é diferente. Agora, se pega nos Estados Unidos, outros países, os países desenvolvidos, você tem uma nova geração muito empreendedora. Então, isso é uma mudança da forma. Na minha geração, o sonho era entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa. Hoje não é a postura da nova geração. Então, tem uma mudança. Tem as plataformas que você presta serviço pontual. Então, eu acho que essas alternativas de você gerar riqueza, de você participar, eu acho que isso também está evoluindo, né? Também vai se modificar. Então, não é que um belo dia, de repente, nós não vamos mais ter emprego. Acho que isso não vai acontecer. Acho que isso também assim, é ficção. Não vai acontecer isso. Então, é um processo. Toda a discussão da sustentabilidade está colocando também revisões na forma como o capitalismo funcionou até então e continua, que é cada vez produzir mais, mais, mais. Isso é o motor do capitalismo, expandir mercado, mais consumidores, produtos obsoletos que você troca a cada 1, 2 anos para poder produzir mais. Eu acho que essa essência, né, o motor do capitalismo, acho que está em crise. Então, tem várias crises simultâneas acontecendo que vai levar a uma nova configuração da sociedade. Como vai ser, não sei. Agora, a gente já tem um problema hoje, né? Porque eu acho que parte do desemprego que a gente está vivendo hoje no mundo, nos países mais desenvolvidos, nós estamos com índices de desempregos muito grandes. Parte já tem a ver com isso, porque não tem jeito. Olha, se a gente pegar... Mas agora está mais intenso, mas é um processo que já vinha acontecendo. Se a gente pegar a automação programada, não automação com inteligência artificial, a gente já pode ver, olha, as montadoras eram um dos maiores geradores de emprego. Hoje, elas são praticamente autônomas, as fábricas de produção de automóvel. Então, você vai vendo, assim, vai pegando os grandes geradores de mão de obra que já tem uma transformação pela automação programada, que é a automação anterior, final do século passado, início desse século. Então, o que nós estamos vendo hoje é a continuação desse processo, agora com um fator de aceleração muito maior, muito maior. A capacidade da automação de inteligência artificial, chamada indústria 4.0, substituir trabalhador é muito mais rápido e numa dimensão muito maior. Dora, também nessa linha aí da discussão dos impactos sociais, mas aí não só de impactos, uma pergunta que é interessante, o Marcos Gomes estava colocando assim, até que, lógico que em princípio, como está, as novas tecnologias, a inteligência artificial, parece que vai levar a manter o status quo ou até aprofundar. Você mesmo, no início da sua exposição, estava falando, né, de uma maior concentração, uma concentração de negócios como nunca se teve na história, né? Mas, por outro lado,
Quer dizer, será que existem, né, entre as enormes potencialidades da inteligência artificial, existiriam usos para que permitissem reduzir a desigualdade? Você vê a IA atuando no sentido, né, inverso? Essa é uma. Tem vários autores que estão discutindo essa questão, porque que a inteligência artificial está levando ao aumento da desigualdade. Assim, hoje, o que está acontecendo hoje é isso que está, é isso o fato, é aumento da desigualdade em todos os níveis, aumento da desigualdade do ponto de vista dos indivíduos, porque essa tecnologia é mais sofisticada, então você está tendo uma separação entre aqueles que têm condição de se relacionar com as novas tecnologias e quem não tem. Então, você está tendo um aumento da desigualdade do ponto de vista do indivíduo, você está tendo um aumento da desigualdade do ponto de vista das empresas, porque as empresas que estão controlando não a tecnologia, mas os dados, né? Isso que é importante a gente sempre pensar. Essas 9 empresas que eu citei, elas controlam, por que elas têm essa concentração enorme de mercado? Porque elas controlam os dados. Então, isso é fundamental. Hoje a gente tem, não sei se vocês sabem essa informação, mas em torno de 80% dos dados no mundo são não estruturados. Então, tudo isso que está acontecendo gira em torno de mais ou menos 20% dos dados estruturados. Então, a gente ainda tem assim, 80%. O que é dado estruturado e não estruturado? O dado estruturado é que, de alguma forma, ele está no banco de dados acessível para você usar ele, né? O não estruturado, você não tem como usar. Então, essa concentração de dados que essas empresas elas geram, isso você cria uma desigualdade do ponto de vista das empresas. Então, as empresas que estão captando os dados, a gente aqui no Brasil a gente quer fazer um estudo, montamos também, estamos tentando parceiro para financiar a pesquisa, mas ver a questão dos dados, porque aparentemente tem um atraso muito grande na captação dos dados, no armazenamento dos dados, no uso dos dados. Então, essa questão dos dados ela gera também uma desigualdade entre empresas e está gerando uma desigualdade entre países, porque pela velocidade, os Estados Unidos e a China estão disparando, né? Então, e alguns países da Europa, mas principalmente a China e os Estados Unidos. Então, a tendência está sendo assim, a cada ano a distância entre a China e os Estados Unidos nessa corrida tecnológica em relação aos outros países está ficando cada vez maior. A distância entre algumas empresas que estão liderando o processo e as demais empresas está ficando maior. E a diferença entre indivíduos que têm acesso a poder se preparar para interagir com as novas tecnologias e quem não tem está ficando maior. Então, dado hoje, as condições hoje, a desigualdade está aumentando bem acelerado. Agora, isso é outra, de novo, qual é a solução? Políticas públicas, não tem outro. Quer dizer, eu não vejo as empresas, essas grandes empresas, gigantes de tecnologia, preocupadas efetivamente em resolver essa questão. Acho que isso é uma questão de política pública. Agora, eu queria fazer um comentário. Assim, com o advento da internet, foi falado muito, e era verdadeiro, que tinha diminuído a barreira de entrada, né? Então, que se tornou mais democrático você abrir um novo negócio, criar um novo modelo. Eu acho que a gente está vivendo um pouco uma modificação na direção negativa dessa situação. Acho que a barreira de entrada está aumentando gradativamente. Então, e sempre por causa dos dados. Então, vocês veem, por exemplo, hoje, startups. O que acontece com as startups? Elas não conseguem escalar. Poucas, raríssimas, conseguem escalar, porque elas vão até certo ponto, depois elas são compradas pelas grandes de tecnologia. Essas gigantes, essas 9 gigantes, elas compram empresas todo o tempo. Por que elas não conseguem escalar? Porque elas precisam dos dados e elas não têm a quantidade de dados necessária para rodar as tecnologias de inteligência artificial, para aperfeiçoar o sistema. Então, elas param e, para escalar, elas não conseguem. Então, isso significa barreiras de entrada. Então, isso tem
tem alguns aspectos bem negativos que estão acontecendo, mas assim, eu acho que está aumentando a tendência a continuar a situação atual, a tendência é aumentar a desigualdade, a não ser que a sociedade se manifeste e faça alguma coisa diferente. Nessa linha aí de reação, um pouco também de poder público, de sociedade, a questão da educação, né? Quer dizer, dois colegas aqui fizeram perguntas, o Maurício estava colocando esperado uma migração de empregos da indústria para serviços, ou talvez até para serviços que nem existem, como preparar, né, a população, como preparar os trabalhadores para poderem, né, trabalhar nessas atividades, e atividades ainda que ainda nem se sabe direito, né? De outro lado, muito tem sido colocado a questão das novas habilidades. A Clara aqui está perguntando como essas novas habilidades poderiam ser, né, ressaltadas, trabalhadas, inclusive trabalhadas, né, pela própria política pública de educação, de CIT, para atender essas mudanças. Eu vou parecer que eu sou pessimista, mas aliás, eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu tento entender o que está acontecendo como pesquisador, o que está acontecendo. Eu acho que essa questão das novas funções, uma das dificuldades, dizem os estudos de várias consultorias, que em torno de 60% que hoje, as crianças que hoje estão começando a idade escolar, que quando elas chegarem no mercado de trabalho, 60% das atividades desse futuro delas não existem hoje. Então, existe uma dificuldade muito grande na partida. Como é que você prepara gerações de futuros trabalhadores para ingressar no mercado de trabalho se você não sabe o que vai acontecer? Por outro lado, eu acho que a gente, e não é agora, eu acho que isso já faz, sei lá, já é anterior até a inteligência artificial, tem um equívoco que o ensino, em geral, é centrado muito em informação. E eu acho que eu não sou especialista em educação, mas eu acho que esse shift que é muito importante. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, a informação está disponível. O que precisa formar é a capacidade de raciocínio, é a capacidade de interação com as pessoas, a inteligência artificial, eu falo sempre hoje, porque daqui a 10, 20, 30 anos, não sei o que vai acontecer. Hoje, ela carece de uma questão muito importante, ela não sabe o significado, né? O sistema inteligente não entende o significado de nada. Então, entender o significado, conseguir refletir sobre o significado, conseguir tomar decisão a partir dele, interagir com as pessoas, isso são skills fundamentais, mas são difíceis, porque você requer, você não faz um curso, né? Você não é um curso de 3 meses, como é que você vai ensinar alguém a raciocinar, a conseguir, numa tomada de decisão, levar em conta inputs holísticos? É muito difícil isso. Isso não é uma coisa que você ensina de imediato. Isso é um processo de formação das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Como é que muda a metodologia de ensino? Como é que para incentivar esse tipo? É interessante. Eu fiz um trabalho em dezembro. Eu entreguei para o Zé Sabe, que foi ele que me convidou para esse trabalho, para a Unesco, e é interessante sobre as novas habilidades, né? Então, é interessante porque como é que você desenvolve, como é que você... Bom, o que eu ia falar, até me perdi um pouco, desculpa, mas o que eu ia falar é que lá nesse texto eu coloco que é interessante que no Vale do Silício, os grandes líderes da tecnologia, os filhos deles todos estão estudando escola. Primeiro que eles proíbem o acesso aos dispositivos tecnológicos em casa. E depois, praticamente todos os filhos deles estão estudando escolas que não são focadas em tecnologia. Eles privilegiam a formação humana, digamos assim, do comportamento, dos relacionamentos.
E é interessante isso, vindo de parte dos líderes da tecnologia. Agora, a gente aqui... eu acho que nós estamos numa época de transição muito complexa. Essa é a palavra. Não tem, infelizmente, é difícil, não tem resposta objetiva. Eu não estou enrolando, não tem resposta objetiva para cada uma das indagações, né? Não tem mesmo. É complexo. Aliás, nessa linha de que a gente precisa, né, debater e discutir cada vez mais, porque não vai ter resposta, né, pronta, registrar aqui colaborações. O Frank Ned, ele tinha, Ned, espero ter falado o nome correto, né? Ele repassou aqui informação sobre um debate que teve na OAB sobre o uso, né, da inteligência artificial em direito. Nós, inclusive, Frank, vamos incluir, né, esse vídeo, né, do YouTube do debate de vocês na nossa biblioteca virtual. E o Rafael Reis também está aqui indicando um artigo que ele escreveu discutindo, né, sobre as habilidades, né, do futuro. Mesma coisa, vamos incluir lá na nossa biblioteca virtual do projeto, sempre lembrando que a biblioteca está livre, aliás, para vocês enviarem sugestões, e qualquer um pode acessar, baixar, né? Não há nenhuma nenhuma exigência. Eu estou preocupado aqui com o tempo, queria fazer, tem duas, quer dizer, um desdobramento que chegou aqui de Hully, né? Questionando, comentando sobre os estudantes de ensino médio. Pode fazer uma crítica de maneira lenta que ainda se é ensinado a pensar, né? Essa nova habilidade, aprender a pensar, a gente ainda está como e aqui imagino sobretudo as escolas públicas estariam longe disso, né? E lembrando que ninguém nasce com a facilidade de manusear os dispositivos tecnológicos. E fora dali você precisa ter alguma informação, ou seja para diversão ou para entretenimento. Não sei se Dora quiser ainda voltar a comentar esse assunto. E eu queria voltar numa questão que você colocou lá no início, só para a gente fechar. A gente aqui tem sido meio bastante preso ao tempo, a gente tem aqui 6 minutos, é a questão da regulação, né? Você estava falando assim, olha, falta regulação. Obviamente não é muito simples a gente saber como regular algo que ainda, né, não está claramente definido, mas é fundamental para proteger, né, os dados pessoais, proteger consumidores, proteger cidadão, mas ao mesmo tempo fica aquela grande dúvida até onde essa regulação não pode retardar ou mesmo, inclusive, travar o processo de criação que está na base, né? Criação, inovação, que está na base dessa revolução digital. Quer dizer, como encontrar o meio termo entre, né, uma questão e outra? E, aliás, acho que isso também passa um pouco pela discussão de transparência, a necessidade de regulamentar a transparência. Quer dizer, como você regulamenta, mas sem que com isso trave o processo de criação. Deixava essas duas questões aí, por último, para você abordar, Dora. Eu acho, é isso mesmo, eu acho que esse é o grande desafio, né? Agora, eu acho que, assim, vou falar, não sou da área do direito, agora, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque os reguladores, eu me lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro, que a gente tinha esse problema, vivia esse problema entre o Banco Central tentando regular e o mercado, do outro lado, um monte de gente bem remunerada, esperta, tentando burlar, não é burlar, mas criar produtos na linha cinza. E o Banco Central, quando ele entendia, a moçada já mudava, já ia para outro produto. É um pouco essa corrida de gato e rato que se fala, né? Porque os reguladores, normalmente, pela própria função deles, eles não são os maiores especialistas, por exemplo, em inteligência artificial.
Então, já tem uma limitação de compreender como é que isso funciona. Depois, para você, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados Europeia, que saiu em 25 de maio do ano passado, ela foi montada em 2016, então ela levou 2 anos para ela ser implementada, porque é um processo normal, você tem que discutir com a sociedade, você tem que discutir com vários órgãos, é um processo, né? Não é uma lei que uma pessoa determina e implanta no dia seguinte. Com isso, de 2016 para 2018, já tem uma mudança muito grande no mercado, porque o que tem do outro lado? É exatamente isso. As pessoas mais inteligentes do mundo, mais bem remuneradas, tentando criar alternativas para operar que não bata com a lei. Então, essa questão de como é que você vai regulamentando alguma coisa tão complexa e tão rápida das modificações, para mim é um desafio, porque eu vejo hoje que nós ainda não conseguimos, nós temos um problema grave no mundo sobre os impactos da globalização, bom, em suma, sobre impactos assim que já estão aí há muitos anos e a gente não conseguiu encontrar uma forma de fazer funcionar a regulamentação. O segundo que eu acho também é que eu acho, assim, para ser breve, assim, eu acho que o caminho, me parece, é a própria sociedade, né? Eu acho que talvez assim o que eu acredito é que quanto mais a gente trouxer o debate, quanto mais a sociedade entender os impactos, os riscos que estão embutidos nessas questões, eu acho que a própria sociedade começa a controlar. E aí a sociedade, eu falo, é a mídia, são as pessoas, são os órgãos, todo mundo, né? Eu acho que essa vigilância da sociedade é o que eu mais acredito. Eu acho difícil a regulamentação, porque depois que você regulamenta, você tem a outra fase que é igualmente complexa, que é a fiscalização. Aqui no Brasil, particularmente, a gente está aí. Teve Mariana, 3 anos depois tem ido Brumadinho, e uma fiscalização muito mais fácil de ser feita, apesar de toda a dificuldade, do que, por exemplo, com as tecnologias de inteligência artificial. Então, acho assim, que é difícil também como é que você fiscaliza, né? Dado a diversidade do uso, a dimensão, em suma, como é que você... Então, são dois desafios grandes da regulamentação. Como é que você regulamenta, levando em conta isso que o Zé falou, não impedir o desenvolvimento da própria tecnologia, e como é que você fiscaliza isso todo o tempo? Quantas pessoas precisam estar nessa fiscalização? Como é que você faz esse processo? Qual é a agilidade para você interferir na hora, imediato? Eu acho isso muito difícil. Eu não sei como é que se resolve isso. Então, para mim, eu tento levantar o debate na sociedade, que eu acho que quanto mais consciente, no caso, por exemplo, da Cambridge Analytica, eu acho que para mim foi essa experiência. Foi os jornais que denunciaram, e em uma semana tinham uma grita geral em relação ao que o Facebook tinha feito. Isso impactou nas ações, caiu mais de 20% de imediato as ações do Facebook. Então, eu acho que foi ali, é um movimento da sociedade. Então, eu acredito mais nisso do que... Eu acho que a regulamentação tem que dar alguns parâmetros, mas é difícil. Mas é isso, tudo precisa de muito tempo para conversar. Oi, tá aí? Caiu? Alô? Eu não estou ouvindo. Não, perdão, eu que tinha desativado meu som, que eu fico pondo e tirando para não dar a microfonia, tá. mas perdão, foi bom você me falar. Te agradecer, né, seu tempo. Eu acho que a discussão foi muito boa. Depois a gente está te mandando, né, o vídeo que também reproduz as perguntas em detalhes. Junto das perguntas chegaram mais sugestões de textos de outros colegas que a gente vai estar incorporando
né, biblioteca virtual, né? Lembrando a todos que a gente vai ter o lançamento hoje em São Paulo, mas depois vai estar disponível, né, em outras praças e livrarias, do livro da Dora, que a inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana, né, pela editora Estação. O nosso próximo webinar vai ser dia 8 de janeiro, que é a segunda-feira. A gente tem sempre feito segundas-feiras e a quarta segunda-feira do mês. Nesse caso, na quarta vai estar coincidindo com o Fórum de Lisboa, que é uma atividade, né, que está indo para a 7ª edição, realizada aqui pela Faculdade de Direito de Lisboa, com os parceiros, né, que são os mesmos do projeto, notadamente a FGV, né, o IDP, e dentro desse Fórum de Lisboa, que vai ser realizado dia 22, 23 e 24, no dia 24, deixa eu até ver aqui se consigo compartilhar a tela, nós vamos ter um workshop que se insere dentro desse esforço nosso aqui do projeto Governança 4.0. Né? Esse workshop vai estar dedicado ao tema das redes sociais, informação e democracia. A gente ainda não sabe, pelo tempo, né, se a gente vai conseguir transmitir ao vivo o workshop. A intenção é essa, mas é um período muito mais largo, né, do que o nosso webinar aqui, né, de 1 hora. Quem puder, com certeza, quem puder participar, né, pessoalmente será bem melhor. O workshop, só aqui destacando, né, a coordenação do professor Carlos Blanco de Moraes, né, aqui do Centro de Investigação de Direito Público da Clássica, né, de Lisboa. O primeiro painel com a discussão será sobre democracia, imprensa profissional e redes sociais. O segundo painel é a discussão hate speech, fake news em redes sociais. Depois do almoço, um outro painel sobre regulação da informação no ciberespaço. E o quarto painel, uma discussão mais específica, né, e próxima aí do que a gente tem tido nesses últimos dias, de robótica e inteligência artificial. Eu até estou projetando aí rapidamente para vocês programação que depois vai estar disponível no site do fórum e certamente também no site do nosso projeto. Em cada um desses painéis estão se alternando, né, participantes, professores brasileiros, portugueses e também convidados de várias outras faculdades, Stanford, Granada, Groningen, Colônia, quer dizer, um esforço bem intenso com uma, né, com uma boa cobertura. Aliás, o workshop inteiro, só alertando aí, vai ser em inglês. E o Fórum de Lisboa, né, rapidamente, né, comentando, vai ter uma conferência, o foco será esse ano Segurança e Justiça, uma primeira conferência discutindo combate à criminalidade organizada, Estado democrático, depois meses que cobrem a reforma na justiça, o processo penal, segurança pública, reforma da justiça tributária e arbitragem, as questões dos custos da segurança, especificamente no Brasil, financiamento da Seguridade Social, execução penal e crise penitenciária, ativismo na justiça constitucional. E além do fórum, além do fórum e do workshop, vai ter, paralelo ao fórum, vão ter painéis discutindo temas como os novos institutos de direito penal e administrativo, cooperação jurídica e a tecnologia a serviço, né, do processo. Enfim, vai ser 3 dias, não precisamos nem dizer, bastante intensos. Na medida do possível, a gente vai tentar transmitir, não sei, né, quanto o Gabriela, os organizadores estão atentos, a gente não sabe ainda quanto que a gente vai conseguir jogar online ou aqui por essa ferramenta do webinar ou pelas ferramentas, né, do próprio IDP, FGV e da FDU aqui da Clássica.
vamos divulgar isso por e-mail, que acho que vocês todos, pelo menos os que estão presentes aqui no webinar, estão recebendo. Breve a gente divulga, né, a gravação, né, do debate de hoje, e junto vai também a divulgação do fórum e do workshop em Lisboa. E também, então, em princípio, dia 8, segunda-feira, né, na primeira segunda-feira aí de abril, que a gente vai puxar para não coincidir com o fórum, vamos voltar a fazer o webinar aí do nosso projeto, a gente estará divulgando oportunamente. Agradecemos a todos, em particular a Dora Kaufmann, né, por nos acompanhar, e sucesso aí, Dora, hoje no lançamento do livro. Certamente a gente continua juntos aí na estrada aí em vários outros debates. Obrigada, Zé. Obrigada a todos. E, bom, desculpa que não tenho respostas objetivas para nenhuma das questões. Mas essa é a resposta mais importante, e ao meu ver que você dá, e instigar todo, principalmente quem está aqui conectado, são investigadores, são pessoas interessadas na área, e deixando claro que há muito que ainda se tem, né, a estudar, a trabalhar em torno de todas essas questões aí. Tá bom. A inteligência humana, a inteligência artificial não responde a todas as questões, e por isso nós vamos precisar de muita inteligência humana. Sem dúvida. Tchau para todos. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigado, então. Até a próxima.